calhar vamos dar início aqui ao nosso webinar que nós realizamos no âmbito do projeto Knowledge in Motion, Driving the Footwear Industry. É um projeto do Centro Tecnológico de Calçado que pretende contribuir e impulsionar a fileira do calçado para uma posição de referência internacional. E este webinar tem como designação a sustentabilidade no calçado, como alinhar o design e a transparência e evitar o greenwashing. Ou seja, vamos abordar as estratégias de como as empresas podem transformar este desafio de responder a consumidores cada vez mais exigentes e a todo um conjunto de legislação que está em vigor, transformar este desafio numa oportunidade. Portanto, ou seja, o nosso foco vai estar em apresentar-vos como é que as empresas podem evitar o greenwashing, validar as suas alegações em termos ambientais com certificações sólidas e transparentes, aproveitando a oportunidade para ligar a criatividade do ecodesign à responsabilidade real. E isto é um passo essencial para as empresas que querem liderar o mercado com honestidade e conquistando a confiança dos seus consumidores. Previmos uma duração de 1 hora para este webinar, que será conduzido pela minha colega Vera Vaz Pinto, que é a diretora do Departamento de Investigação Colaborativa e Políticas Sustentáveis no Centro, e no final o meu colega Rui Moreira, que é diretor do Departamento de Organização e Gestão de Empresas, apresentará também de uma forma breve como é que o Centro pode colaborar com as empresas nas respostas a este desafio que lhes é colocado. Eu vou só ocupar mais uns 2 minutinhos da vossa atenção para vos apresentar de uma forma também muito breve este projeto, o Knowledge in Motion, que suporta este webinar. Vou só partilhar aqui uma pequenina apresentação. Pronto. Este projeto, o Knowledge in Motion, Driving the Footwear Industry, é um projeto, é um CIAC, tanto no âmbito da transferência do conhecimento científico e tecnológico, e iniciou em outubro de 2025 e vai tem a sua conclusão prevista para setembro de 2027. Pronto, este projeto vai buscar a ambição do nosso cluster, ou seja, uma ambição de sermos reconhecidos internacionalmente, de liderarmos a transição para práticas sustentáveis, de convertermos a nossa investigação e desenvolvimento em valor económico e em vantagens competitivas, operacionalizando de forma resiliente, ágil e preparando o futuro e disponibilizando formação especializada e contínua para os profissionais do setor. O desafio é aquele desafio que se coloca à indústria do calçado, não é? Como falava há bocadinho, de pressões crescentes e que exigem respostas estruturais e colaborativas. E este projeto nasce para dar resposta a esses desafios, de forma a que o setor consiga sustentar a sua estratégia de estar posicionado no mercado cada vez mais exigente e internacionalizado, de ir além do greenwashing, implementando práticas ambientalmente responsáveis, de integrar novas tecnologias, novos materiais nos processos produtivos e desenvolvimento do produto e reduzir aqui a distância entre a ciência e a indústria, criando pontes efetivas. O projeto, assim de uma forma breve, foi estruturado em 5 eixos, sendo que o eixo 1 tem como base a produção e a partilha de conhecimento, portanto, a missão é uma das missões do Centro, valorizar os resultados dos projetos de ID, transformando isso em conhecimento para o setor. Vamos fazê-lo com artigos, com guias, com webinars como este, com podcasts, com jornadas que vamos organizar, de forma a que haja produção, mas também muita partilha do conhecimento para as nossas empresas. Depois vamos experimentar e inovar. E aqui experimentar e inovar, quer em termos de materiais sustentáveis que são desenvolvidos, quer em termos de tecnologias. Vamos criar ações que permitam praticar, testar, em termos de oficinas, no Fab Lab, com o Tech Days, hackathons, ou seja, vamos organizar forma de as empresas poderem testar e experimentar estes novos desenvolvimentos dos projetos de investigação e desenvolvimento. Depois, um quarto eixo tem a ver com como é que nós vamos fazer com que isto avance para o futuro. Vamos identificar novas oportunidades de investigação, de desenvolvimento e de inovação. Vamos, com as empresas, definir quais são as áreas
prioritárias, criando grupos de trabalho, criando forma de todo este conhecimento estar sempre disponível em termos de uma plataforma de vigilância tecnológica, e vamos desenhar, em conjunto com as empresas, novos projetos nacionais e europeus. O impacto deste projeto, ou seja, tem a ver com a estratégia do setor, sermos um cluster cada vez mais inovador, existir cada vez mais colaboração entre o cluster e a academia, de forma a que nós apresentemos produtos e serviços mais sustentáveis e consigamos desenvolver novos projetos estratégicos. Portanto, basicamente transformar o conhecimento em valor económico, como dizia o Ministro da Economia na passada semana, em faturas, e preparar o cluster para o futuro. Pronto, isto de uma forma muito breve, o que é o nosso projeto, que vocês podem consultar no site do projeto, que está aqui o endereço. Pronto, então agora passava a palavra para a Vera. Obrigada, Cristina. Se eu conseguir, isto hoje está mesmo. Vou parar de partilhar, Vera, desculpa. Sim, e acho que já está. Pronto. Olá, boa tarde a palavra a é todos. tua. Obrigada. Obrigada, Cristina. Olá, boa tarde a todos. Vamos então novamente falar de sustentabilidade. A palavra está a ficar um bocadinho, às vezes gasta, temos que pensar aqui num termo, mas não deixa de ter a importância que tem para todos nós. Deixem-me só aqui então partilhar. Vera, antes de começar, deixa-me só dizer, porque me esqueci, que se quiserem colocar alguma questão, podem utilizar aqui este espaço de conversa e colocarem aqui as vossas questões, e nós depois vamos, no final, vamos tentar responder às questões que forem colocadas. Desculpa, Vera, antes de tu avançares. No fundo, tem um peso, à semelhança do tamanho da palavra, tem também um peso relevante nas nossas vidas e também nas nossas empresas. A sustentabilidade já deixou de ser apenas uma questão de imagem, isto já não é só algo bonito, e tem que ser algo, hoje há uma questão de conformidade, de credibilidade, muito importante para as empresas, e também um fator de competitividade. Hoje em dia isto já não podemos pensar se queremos ou não, ou se podemos ou não ser sustentáveis, temos realmente que trabalhar na verdadeira sustentabilidade, e a sustentabilidade vai muito para além da componente ambiental. A pressão regulatória é também algo que estamos a assistir, e também isso, por um lado, tem coisas boas e menos boas, ou seja, obriga-nos a andar, mas também obriga-nos a andar mais rápido para atingirmos um fim, e vemos também que há também um crescimento na procura. Há uma expansão acelerada do mercado global da moda, ou seja, vemos cada vez mais a ser impulsionados, a ser apresentados produtos e soluções mais sustentáveis e com exigências transversais a vários setores de atividade. E a União Europeia tem tido aqui um papel bastante importante nisto, com os regulamentos, com as diretivas, e inclusive diretivas relacionadas com a comunicação, porque nós temos que ser sustentáveis na forma como fazemos as coisas, mas também na nossa comunicação ao cliente final, ao nosso consumidor, ao nosso utilizador final. E depois também a sustentabilidade é também uma forma de diferenciação, ou seja, transformarmos algo que temos que cumprir em algo que nos pode ser útil e como um mecanismo de diferenciação dos nossos produtos, das nossas marcas e das nossas empresas, através do design, da transparência e sendo mais competitivos. A sustentabilidade traz valor para as empresas e atua em 3 dimensões. Como referi há pouco, quando falamos de sustentabilidade, as pessoas têm a nossa mente vai logo para a componente ambiental, mas sustentabilidade vai para além disso, e vocês certamente já ouviram esta explicação.
A componente ambiental, claro, porque estamos com poucos recursos, o nosso planeta tem poucos recursos, as nossas empresas têm cada vez menos acesso aos recursos, ou é mais difícil o acesso às matérias-primas, e cada vez assistimos mais a isso, e aqui temos que trabalhar também, porque o planeta não tem essa capacidade de resposta, e temos que ser mais eficientes na extração, ser mais eficientes na utilização dos recursos e reduzir quer ao desperdício destes mesmos recursos, quer à pegada ambiental de todas as atividades que nós fazemos. Claro que no centro disto tudo, eu falo temos, ou seja, temos nós, sociedade, ou seja, a sociedade está no centro de tudo isto. Também, claro, temos que ter a componente ambiental, pensar nas pessoas, na nossa saúde e no bem-estar, porque o que nós fazemos tem influência quer na nossa saúde, quer no nosso bem-estar, mas claro também sem nunca esquecer a componente económica, porque também se as coisas não forem sustentáveis economicamente, não vão ser do ponto de vista ambiental e social, porque depois não são viáveis para as empresas e para a sua implementação. Ou seja, temos que ter aqui um balanço muito equilibrado destas três componentes e uma articulação destas três componentes, destes três ditos pilares da sustentabilidade. Isto traz, claro, desafios às empresas. Desde já a complexidade dos regulamentos, as diretivas e o que é que temos que cumprir, nos tempos que temos que cumprir, como é que nos vamos adaptar para responder de forma célere e eficaz a toda esta regulamentação, porque também não podemos ficar para trás, isso também depois tira-nos posicionamento no mercado. O ecodesign e a inovação de materiais e produtos, ou seja, encontrar materiais alternativos, mais sustentáveis, com menor impacto ambiental, encontrar novos processos produtivos. Tudo isto nos leva também a ser mais inovadores, ou seja, temos que pensar de forma diferente, conceber de forma diferente, ter produtos mais duráveis, pensar na reparabilidade, pensar na reciclabilidade, todas estas componentes. A rastreabilidade e a transparência, claro, cada vez mais nos é exigida informação, a nós, a empresas, quando eu digo nos é exigida, às empresas, cada vez mais nos é exigida essa informação. O nosso cliente quer saber de onde é que vêm os nossos materiais, onde é que vêm os nossos produtos, onde é que eles são produzidos. O nosso consumidor, utilizador final, também cada vez mais informado e com necessidade de compreender também, no fundo, começa a procurar perceber melhor aquilo que está a usar. Claro, para isto as empresas muitas vezes têm que fazer alguns investimentos a nível de novos equipamentos, tecnologias, a adaptação a novos materiais e, claro, nunca esquecer novamente a componente humana, os recursos humanos qualificados, formar os nossos recursos, qualificar os nossos recursos e integrar também novos recursos qualificados nos nossos processos e na nossa empresa. Se fizermos um paralelismo, podemos olhar para estes desafios como oportunidades. Oportunidades para nos destacarmos, para nos diferenciarmos no mercado, para nos posicionarmos no mercado. Desde já, olhar isto como uma vantagem competitiva, se chegarmos com novos produtos, se chegarmos e nos posicionarmos mais rapidamente no mercado, ou seja, vamos ser reconhecidos e vemos algumas marcas que têm apostado nisto e atrair também novos mercados, novos tipos de consumidor. Ao trabalharmos na redução da pegada, quer corporativa, quer do produto, estamos também a otimizar recursos, ou seja, estamos a consumir menos, estamos a desperdiçar menos, e isso aí também se reflete na nossa otimização de recursos e em menores custos. A imagem da nossa marca, ou seja, estamos a criar valor à marca, a nossa reputação, a lealdade dos nossos consumidores, porque acreditam em nós e querem usar os nossos produtos, vão ao mercado procurar os nossos produtos. A inovação, ou seja, pensar nestas contrariedades, ok, tenho que procurar novas alternativas, vou pensar como é que vou conceber um novo produto, ou se posso oferecer aos meus clientes um novo serviço, por exemplo, vamos pensar que vamos oferecer novos serviços de reparação ou um melhor apoio ao meu cliente, só a título de exemplo, e também muitas vezes para termos acesso a financiamento ou bancário ou de projetos também financiados, temos que ter estas práticas
todas implementadas, porque já são requisitos exigidos em muitas destes projetos e destes financiamentos. Então, entrando aqui no mercado e o consumidor ecológico, nós sabemos que também nós temos a pressão da regulamentação, mas não só. Nós temos os nossos clientes que são aqueles que vão usar os produtos. Não nos interessa desenvolver produtos que até são muito bons, que cumprem todos os requisitos, todos os regulamentos, todas as diretrizes, mas depois o consumidor não quer esse produto ou não utiliza esse produto. Temos que fazer aqui novamente um balanço, ou seja, temos que andar sempre aqui a tentar encontrar um equilíbrio entre tudo, entre o que temos que cumprir e entre o que temos que oferecer aos nossos clientes. As tendências, nós temos visto já que a sustentabilidade tem sido aproveitada por várias empresas como uma forma de diferenciação. O consumidor também está a mudar os seus hábitos de consumo e também temos vindo a acompanhar vamos dizer, um boom da moda sustentável, ou seja, produtos de calçado, moda, de vestuário e calçado que têm entrado neste mercado da sustentabilidade. Em 2024 estimava-se que este volume atingia os 8,1 mil milhões de dólares e em 2033 que este valor do mercado de moda sustentável atinja cerca de 33 mil milhões de dólares, ou seja, isto começa aqui a assumir uma representatividade bastante interessante em termos de valor, de mercado. O aumento desta procura, a evolução está a levar então a que há uma necessidade de novos materiais e novos produtos e também a forma como nós comunicamos com o nosso consumidor. Aqui são mais também alguns exemplos, isto são do crescimento e da utilização da moda sustentável. Vemos aqui o calçado, aqui já vestuário e calçado aqui com uma grande representatividade em termos de mercado de moda sustentável, ou seja, e esta tendência tem vindo a crescer nos últimos 10 anos e acreditamos que vai continuar a acontecer. No fundo, a moda sustentável enfrenta vários desafios para reduzir o seu impacto, quer no ambiente, quer na sociedade, mas também tem vindo a fazer já o seu caminho, já há algum caminho, e nós vemos isso também por vocês, pelas empresas, pelos projetos que temos vindo a fazer, ou seja, no caminho de nos tornarmos mais sustentáveis, mais transparentes e mais circulares. A utilização de materiais reciclados e não ter que extrair novos matéria virgem, a utilização de materiais de origem biológica, a valorização de subprodutos de outras indústrias, tudo isto está a acontecer e está com potencial de crescimento no mercado e também a nível da produção. Num estudo ao comportamento do consumidor realizado pela União Europeia, os entrevistados referem que 36% já têm uma mudança moderada dos seus hábitos de consumo. 27% uma alteração significativa e outros afirmam ter transformado completamente o seu estilo de vida para a sustentabilidade. No estudo, estamos a falar de estudos, muitas vezes nem sempre isto se traduz na realidade, 24% dos consumidores estão dispostos a pagar mais por produtos sustentáveis. Isto está aqui também uma grande componente ainda de capacitação do consumidor e a diretiva que vamos falar hoje está também muito ligada com essa capacitação do consumidor para compreender o que é sustentável e também como fazer estas escolhas sustentáveis. No estudo também realizado pela União Europeia, nos 27 Estados-membros, entrevistas a mais de 26 mil pessoas, 84% concordam que a legislação ambiental da União Europeia é necessária para proteger o ambiente e o país, ou seja, é um impulsionador destas alterações, 80% acham que devemos ajudar países fora da União Europeia também a cumprir estas normas, porque nós sabemos que vamos buscar muitos materiais também fora do nosso mercado e muitos produtos, no fundo, dar aqui um apoio.
78% concordam que a questão ambiental tem um efeito direto no seu cotidiano e na saúde, e depois, em termos de financiamento, 60% considera que o financiamento não é adequado e 23% que é adequado, e depois uma percentagem, 11% não sabe e 6% já acham que já é demasiado. No fundo, a percepção do consumidor para esta importância da sustentabilidade é uma realidade, e há pelo menos o mindset, a ideia está lá. Depois podemos ter, claro, temos diferentes perfis de consumidor. Temos os consumidores verdadeiramente ecológicos, que são aqueles mais ativos, que demonstram um compromisso com as questões da sustentabilidade e são líderes e muitas vezes são ativistas ambientais. Temos os consumidores ecologicamente preocupados, ou seja, estão dispostos a pagar, mas enfrentam alguns obstáculos de conveniência, tempo, rotina para encontrar os produtos que pretendem adquirir. Os moderadamente ecológicos compram apenas produtos ecológicos se estes satisfizerem as suas principais necessidades e gastam só um pouco mais, não estão dispostos a pagar muito mais por isso. Temos os ocasionais, ok? E preocupam-se com o ambiente, mas raramente compram com base em atributos ecológicos, pois acreditam que um comportamento individual, o seu comportamento não vai ter, o contributo é pouco. E depois temos aqueles consumidores apáticos que não estão preocupados com estas questões do ambiente e que não alteram o seu padrão de consumo. Ou seja, nós temos de estar preparados para responder a diferentes tipos de consumidores. Responder àqueles que já sabem o que querem e que estão dispostos a capacitar aqueles que já estão no caminho e capacitar ainda mais aqueles que ainda não interiorizaram a importância e a relevância da sustentabilidade nas suas compras. Entrando então diretamente na diretiva de capacitação dos consumidores para a transição ecológica, isto está ligado às alegações ambientais que se faz ao consumidor. Isto é uma diretiva que já está em vigor. Porque é que esta diretiva, qual é a necessidade desta diretiva? Também num estudo realizado pela Comissão Europeia, verificou-se que 53% das alegações ecológicas, no universo em que eles avaliaram, são vagas, são enganosas ou são infundadas, ou seja, muitas vezes as pessoas estão a fazer a alegação até achar que é verdadeira, mas não têm uma sustentabilidade, outras vezes é mesmo enganosa e não se cumpre com o objetivo. 40% das alegações não são suportadas por evidência, ou seja, não tem qualquer teste, não tem qualquer certificação que suporte aquela alegação. 50% dos rótulos ambientais, que nós somos inundados por rótulos ambientais, não têm uma verificação, ou essa verificação do rótulo é fraca ou inexistente. E depois a imensidão de rótulos que existem, por exemplo, só a nível europeu foram identificados 230 rótulos sustentáveis, 100 ligados às questões energéticas e com diferentes níveis de transparência, ou seja, não estão todos ao mesmo nível. Há um problema central que é a distância entre o que é a comunicação e a prova disponível. Muitas vezes comunicamos e não temos a prova que suporta aquilo que nós estamos a dizer. E depois vemos muitas vezes este tipo de movimentações, às vezes de coisas que acontecem a marcas. Já vemos marcas a pagarem multas avultadas porque fazem alegações que não são verdadeiras ou que pelo menos não as conseguem comprovar. E isso é algo que depois também descredibiliza quem realmente está a fazer bem. Por isso é que temos todos que trabalhar de forma a que esta comunicação seja transparente, seja verdadeira e eficaz para o consumidor. O que é que isto gera no consumidor se nós não tivermos esta transparência e esta verdade naquilo que afirmamos? A desconfiança. Ou seja, vai ser uma desconfiança generalizada, porque depois deixam de acreditar não só naquela marca, mas também em outras ou noutras empresas.
a impossibilidade de tomar decisões com base em factos, não é? Custos mais elevados por produtos falsamente sustentáveis e depois a desvantagem competitiva, ou seja, as empresas verdadeiramente sustentáveis também pagam pelas que não são, porque depois entra-se aqui numa bola, num novelo e vamos todos pela mesma medida. Objetivos desta diretiva. No fundo, contribuir para o bom funcionamento do mercado, capacitar os consumidores para estas escolhas mais informadas, promover um consumo mais sustentável e, no fundo, reforçar a proteção do consumidor contra alegações ambientais enganosas, informações falsas e rótulos de sustentabilidade que não são transparentes. No fundo, esta diretiva vem alterar as diretivas de proteção ao consumidor e de alegações desleais. A diretiva já está em vigor desde 27 de março de 2024. Os Estados-membros, sendo uma diretiva, tem que ser transposta para a lei nacional, que já devia ter sido a 27 de março. Os Estados-membros estão um bocadinho atrasados, ainda não temos a diretiva transposta para a lei nacional, mas ela entra em aplicação em 27 de setembro. E o que é que ela vem fazer? Termos genéricos ou não fundamentados deixam de ser aceitáveis. E vamos perceber o que é que são estes termos genéricos. Quando falamos numa alegação ambiental, que é o que cobre esta diretiva, estamos a falar em alegações que não são obrigatórias por lei, ou seja, são voluntárias, são feitas de forma voluntária pelas empresas e pelas marcas sobre uma característica, um atributo dos produtos ou dos serviços, dizendo que é mais sustentável. E pode ser qualquer mensagem, representação para fazer essa comunicação. Pode ser um texto, pode ser um pictograma, pode ser um gráfico, pode ser um símbolo, desde que tenha um contexto comercial que tem como objetivo vender um produto e estamos a usar uma alegação que não faz parte de um cumprimento de legislação e estamos a usar aquela alegação para comercializar os nossos produtos, é considerado uma alegação ambiental. No fundo, estamos a declarar algo positivo, ou que é menos nocivo, ou nulo para o ambiente e para a saúde. Quando falamos indo mais ao concreto, não é suficiente dizer o meu par de sapatos é reciclado, ou o meu par de sapatos é feito com material reciclado. Eu tenho que dizer o meu par de sapatos tem 40% de materiais reciclados. Mas mesmo assim, isto não é suficiente. É necessário ter algo, ou um relatório, ou uma certificação que ateste que 40% do meu calçado, do meu sapato, tem materiais reciclados. Ou dizer que o meu produto é composto por mais de 70% de matérias-primas de base biológica. Mais uma vez, eu necessito de um teste que me comprove que 70% do meu produto é composto por materiais de origem biológica. Ou então fazer alegações comparativas sem dizer qual é a comparação. Ok, eu vou reduzir as emissões de carbono em 30%, mas reduzir relativamente a quê ou comparativamente com o quê? Se eu disser comparativamente com o ano 2020, depois também tenho que ter os comprovativos, o que é que eu tinha em 2020 e o ano em que eu estou a reportar, se fosse agora 2020 e 2026, como é que eu fiz esta medição, que metodologia é que eu utilizei para fazer esta contabilização. Tudo isto temos que quantificar, ou seja, não é suficiente dizer reciclado, biológico ou mais amigo do ambiente, é necessário dizer porquê, quantificar e depois ter o comprovativo que atesta aquilo que eu estou a dizer. Então, que práticas é que nós temos que evitar à luz desta diretiva? Que no fundo quer combater as práticas comerciais desleais entre empresas e também garantir o direito dos consumidores. Ela no fundo vem alterar estas duas diretivas anteriores.
Alterações ambientais vagas e não definidas, ou seja, utilizar termos como eco, verde, natural, sustentável, amigo do ambiente, mais responsável, isto já não deixa de ser aceitável. É necessário concretizar porque é ecológico, porque é verde, enquanto é que é natural, porque é sustentável, tem que se definir. Tem que se definir também o contexto, em que contexto é que isto é feito e depois, novamente, as provas, temos que ter evidências daquilo que estamos a dizer e que estamos a alegar, porque estamos a vender algo em função daquilo que estamos a alegar. Ou então alegações de neutralidade carbónica apenas baseadas em compensação. Não podemos dizer que estamos a ser neutros em carbono só pelo pagamento, pela compensação das emissões de CO2. É necessário efetivamente implementar ações, isso não é suficiente. E para isso também temos que ter requisitos e reduções legítimas, neste caso, e temos que ter as metodologias que usamos. Estamos a usar uma norma para fazer por exemplo, uma ISO 14064, para fazer essa contabilização. Que âmbitos é que estamos a calcular e a comunicar? Âmbito 1 e 2, 1, 2 e 3, isso tem que estar explicado. Estes dados devem ser verificados de forma independente e tem que ser explicada ou indicada qual a metodologia que estamos a usar para dizer que a minha empresa é neutra em carbono e não usar apenas a compensação de carbono não será admissível. Depois, designação de materiais eco sem fundamento. Ecocouro, materiais sustentáveis, ecocouro. Porquê? O que é que foi feito, o que é diferente e porque é que é mais ecológico relativamente a um outro couro, a um outro material. Quando falo couro, falo não só no couro, também nos outros materiais, isto é só e apenas um exemplo. Temos que especificar qual é a característica. E uma coisa que não conta é, se já tivermos, e provavelmente aparece mais à frente, se já for algo que temos que cumprir pela legislação, isso já não é considerado um atributo, ou seja, não podemos usar isso como um atributo diferenciador do nosso material. Um caso que provavelmente é mais fácil de perceberem. Dizermos que um couro não tem menos de 3 ppm de cromio 6, isto já não pode ser usado como uma alegação ambiental, porque isso já é legislação, já temos que cumprir, já é obrigatório por lei para as empresas. Se estivermos a dizer que tem uma percentagem de reciclado, temos que dizer qual é a percentagem e como é que é, e qual é a certificação, qual é que foi a verificação feita para que sustenta estarmos a dizer que tem uma componente reciclada. Depois a questão de utilização de selos, ícones e símbolos sem uma verificação independente. É importante usar certificações visuais reconhecidas, ou seja, selos reconhecidos e verificáveis por terceiros. Esta diretiva vem proibir rótulos de sustentabilidade que são baseados em esquemas que não têm verificação independente reconhecida, ou seja, eles têm que ser verificados e também há esquemas para se fazer essas verificações. Ou então alegações positivas parciais, por exemplo, focar apenas um detalhe do meu produto. Por exemplo, eu vou dizer que o meu produto eu tenho um sapato reciclado e depois quando vou a ver eu só tenho o atacador reciclado. Não podemos generalizar, nós temos que dizer que o meu, claro, estou a ir aqui ao exagero, tenho um sapato com atacador reciclado. Se eu tiver um sapato com a sola reciclada, eu tenho que dizer sapato com sola reciclada. Eu não posso dizer o meu sapato é reciclado, porque só um dos componentes é que é. Temos que indicar qual é o componente, ou se for o produto todo, se for um produto só no material, por exemplo, dizer aí, ok, o sapato tem esta percentagem e tenho aquele certificado que me atesta isso. Ou então, estar a enaltecer uma propriedade
e depois temos outra que é negativa. Por exemplo, somos muito bons do ponto de vista da eficiência energética, mas depois ocultamos o impacto dos produtos químicos no produto. Aqui alguns, isto só a título de exemplo, muitos outros podem existir ou existem. E aqui, mais uma vez, proíbe-se a alegação sobre o produto inteiro apenas baseado num único aspecto. Não podemos estender ao produto todo quando apenas faz parte de um material ou de um componente. Fazer comparações em referência, ou seja, dizer redução de 50% de emissões, mas 50% relativamente a quê? O uso de menos 30% de água, mas relativamente a quê? Temos sempre de ter a base e depois o comprovativo da nossa redução. E temos também que especificar o período que estamos a quantificar e depois a metodologia usada. Eu estou sempre a dizer, há coisas que eu estou sempre a repetir, mas metodologia, certificação, avaliação, verificação, isto vai ser o fundamental e a base de se poderem fazer as alegações ambientais dos produtos. Critérios mínimos, então, para fazer uma alegação ambiental. A base científica, ou seja, as alegações têm que estar suportadas em provas científicas, e aqui falamos de relatórios, certificações, mais uma vez. O ciclo de vida, ou seja, temos que considerar o ciclo de vida todo do produto e não apenas uma pequena parte, uma pequena etapa. Temos que considerar todos os impactos relevantes e não só emissões de CO2, mas temos que olhar, por exemplo, o uso de recursos, a toxicidade para o ambiente, a toxicidade humana, ou seja, um conjunto de fatores isto tem que ser olhado de uma forma global, de uma forma bastante holística e integrada. Diferenciação legal, ou seja, tem que ir para além do que já é exigido por lei, porque se já for lei não podemos usar como uma alegação ambiental porque já nos é exigido, já somos obrigados a esse cumprimento. A transparência nas compensações, o que falávamos há bocadinho da compensação de carbono, qualquer compensação de emissões de gases com efeito de estufa tem que ser explicada de forma clara e depois a comparação, ou seja, nós para compararmos o impacto ambiental de um produto A com um produto B, temos que usar exatamente a mesma metodologia, os mesmos pressupostos para termos realmente produtos comparáveis. Senão nós não podemos, muitas vezes vemos um produto com uma determinada pegada ambiental, outro com outra, mas não sabemos os pressupostos que estão por trás e não podemos comparar, porque podemos estar a comparar coisas que não são comparáveis. Temos que ter exatamente a mesma linha de base para fazer essa comparação. Então, que metodologias? Isto são só alguns exemplos, tendo em consideração as alegações que são muitas vezes feitas pelas empresas relativamente aos produtos. Que metodologias e testes podemos usar para suportar as alegações que temos nos nossos websites, nos nossos flyers, nas feiras? Como é que nós podemos salvaguardar-nos relativamente às alegações que nós fazemos? Temos a questão da avaliação do desempenho ambiental e aqui temos as análises de ciclo de vida e existem normas para isso. Temos a pegada ambiental do produto e aqui isto no fundo é uma análise de ciclo de vida, mas tem uma camada adicional porque tem regras específicas para se fazer este cálculo para o calçado. Isto são regras europeias e esta metodologia tem como principal objetivo permitir esta comparação, porque estamos todos a usar as mesmas regras, a mesma tipologia de dados e aí depois no fim chegamos ao fim e temos produtos e valores que nos permitem fazer uma efetiva comparação do impacto ambiental dos produtos. Testes laboratoriais, por exemplo, quando dizemos que um produto tem uma componente de base biológica, um teor de base biológica, também há análises químicas que se podem fazer, o conhecido carbono 14, que permite distinguir o carbono de fontes renováveis, ou seja, de origem biológica, do carbono de origem fóssil, proveniente do petróleo. Isto também podemos fazer através de análises laboratoriais.
Quando dizemos que um produto é compostável, muitas vezes vemos que, por exemplo, isto é título de exemplo, o material em si até é natural, aquilo que nós extraímos da natureza, e depois sofre um processamento. Mas as pessoas, achando que é um material natural, logo muitas vezes fazem a associação de que aquele material é biodegradável, é compostável, e há uma diferença entre ser biodegradável e compostável, e sem testar, e isso não é possível, porque aquele material já foi transformado, tem que ser testado. E se quisermos dizer que é compostável, temos que fazer testes laboratoriais que permitem simular as condições de compostagem para avaliar efetivamente se o meu produto, se o meu material é compostável e realmente poder fazer essa alegação. Não é por o material ser natural que ele vai ser naturalmente compostável, porque também já tivemos ali uma série de processamentos que alteraram os nossos materiais. Por isso, nunca podemos fazer alegações com base em pressupostos. Temos que fazer alegações com base naquilo que medimos e que conseguimos efetivamente quantificar. A questão da durabilidade e, claro, a questão da resistência dos produtos ao rasgamento, à flexão, à descolagem, tudo isto, ter desempenhos adicionais aos requisitos mínimos, as substâncias que suscitam preocupação, também substâncias químicas que facilmente são analisadas nos materiais e produtos. Isto depois também tem implicações, por exemplo, para a reciclagem, porque se houver substâncias que suscitam preocupação, isto depois também nos dificulta para a frente, e já estou aqui a falar noutras componentes. E depois temos a questão isto aqui foram só alguns exemplos, depois há outras alegações que podem ser feitas e temos que ver qual o teste que será mais adequado para fazer essa validação ou essa comprovação. Em termos de validação, certificação e comunicação, temos os rótulos e certificações, existem, como te referi há pouco, uma imensidão de rótulos e certificações reconhecidos, outros não reconhecidos, para suportar estas alegações. Um exemplo aqui, porque não se pode falar em todos, temos o rótulo ecológico europeu. Este é reconhecido pela União Europeia. E, no fundo, as principais garantias deste rótulo é a redução da poluição dos processos, a utilização de matérias-primas de origem natural, restrições rigorosas do ponto de vista de substâncias químicas e os produtos têm também requisitos para a durabilidade e qualidade dos produtos. Isto, claro, que não é assim tão simples, isto aqui coloquei os pontos principais deste rótulo. Mas se olharmos, isto foi um apanhado de alguns dos rótulos que existem, não feito por nós, mas está disponível, ou seja, é fácil nós perdermos-nos no meio de tantos rótulos e nós temos que ver efetivamente quais os credíveis, qual o que se adequa ao nosso material e ao nosso produto e qual é que será o mais adequado ao nosso tipo de cliente e ao nosso tipo de consumidor. Mas, efetivamente, os rótulos são uma forma mais fácil das pessoas identificarem os produtos, porque muitas vezes se entrarmos em componentes muito técnicas, torna-se difícil essa compreensão por parte do consumidor. Temos os relatórios de sustentabilidade, também têm sido uma ferramenta usada pelas empresas, não tanto para o consumidor, mas eles ficam disponíveis e podem também ser consultados pelos consumidores e são também uma ferramenta usada até mais entre os stakeholders, entre business to business, mas é uma forma de comunicarmos e isto também, ao fazermos relatórios de sustentabilidade, estamos também já a organizar uma série de informação e a criar mecanismos para controle daquilo que estamos a comunicar. Isto é também uma ferramenta que nos ajuda a suportar e também a fazer estas alegações ambientais. Eu estou a dar aqui só alguns exemplos, não poderia trazer os exemplos todos. E num futuro próximo o passaporte digital.
que terá como objetivo dar a conhecer, no fundo vai ser algo semelhante ao nosso passaporte, quando viajamos, vai ser a caracterização digital do produto físico que nós estamos a adquirir, que nos dará informação sobre indicadores ambientais, os materiais que são usados no produto, a sua composição, de onde é que eles vêm, a cadeia de abastecimento, as certificações associadas ao meu produto e também indicações, por exemplo, para ajudar à melhor manutenção, reparação do produto para estender o tempo de vida. Depois também indicações para os recicladores sobre a composição, isto permite também valorizar os produtos em fim de vida, ou seja, temos aqui uma série de ferramentas que nos ajudarão também a comunicar e a suportar as nossas alegações ambientais. Então, como comunicar com verdade? Por onde é que devemos começar? E daqui a um bocadinho também o meu colega Rui falará um bocadinho mais sobre isto. Por onde começar? Olhar para o nosso material de comunicação e ver o que é que nós as alegações que estamos a fazer e verificar se elas têm fundamento ou não. Para garantir que estamos a fazer uma alegação de forma sustentada. Temos que fazer a validação das afirmações de que estamos a fazer, ou seja, vamos procurar, estou a dizer que o meu produto é compostável, onde é que está o certificado de compostagem, ou o teste de compostagem, o resultado, se não tiver, se calhar não posso dizer isto. Ou então tenho que primeiro fazer o teste para depois poder voltar a fazer essa alegação. Se é reciclado, onde é que está o certificado a dizer que o meu material é reciclado? Se é de origem biológica, onde é que está o comprovativo de que o meu material é de origem biológica? Ser específico, ou seja, deixar de lado o eco-sustentável sem ter o que suporte esta comunicação. E validação dos selos e das certificações, assegurar que o que estamos a usar correspondem a certificações credíveis e que são auditáveis, que podem ser auditáveis e verificadas para as alegações que nós estamos a fazer. Como construir alegações ambientais conformes? Temos que ter indicadores mensuráveis, ou seja, temos que ser possíveis medir, ok, redução de não sei quantos quilowatts por par, redução de X quilogramas de CO2 por par, 20% reciclado, e temos que ter a possibilidade de medir e não deixar no ar, usar normas reconhecidas, normas ISO, normas EN, normas europeias, com metodologias que que são oficiais e que permitem também a comparação de produtos. Definir claramente o período, quando estamos a fazer uma alegação, qual é o período, limitar o âmbito da minha alegação, se é um produto, se é um processo, se é uma instalação, ou seja, não é suficiente. Eu não posso ter um produto sustentável e dizer que os meus produtos são todos sustentáveis. Não posso usar essa generalização. Só por ter apenas um, para dizer que tenho os meus produtos são sustentáveis, todos têm que ser e temos que dizer em quê. E depois também a questão considerar todo o ciclo de vida, usar informação de todo o ciclo de vida sem omitir aspectos ambientais relevantes, ou seja, não estar aqui a promover que até somos muito bons e a esconder em que estamos menos bem, vamos tentar melhorar e então comunicar de forma verdadeira, transparente. É assim que nós ganhamos também a confiança do nosso consumidor. Evidências para depois, se houver alguma necessidade de auditoria, ter um arquivo documental interno com todas estas informações, validar estas alegações internamente antes de se fazer a comunicação, ou seja, é muito importante aqui todos os departamentos da empresa, desde quem desenvolve o produto, que concebe o produto, o conceito, até a seleção das matérias-primas, até à sua produção, e depois quem vai comunicar tem que saber o que é que está a comunicar.
Distinguir o que já foi verificado dos objetivos futuros e associado a planos de ação futuros também, e depois alinhar a comunicação ao suporte à prova disponível, evitando qualquer alegação que não tenha esse suporte técnico. O que é que ganha a empresa com tudo isto? Confiança, diferenciação, um menor risco reputacional, ou seja, depois de não haver aquelas notícias que às vezes vemos de grandes empresas que afinal não estavam a ser tão sustentáveis ou tão amigos do ambiente como diziam, e um melhor posicionamento no mercado e na cadeia de valor, e olhar para a conformidade como uma oportunidade de mercado. Temos que tentar, ou seja, nós vamos ter que cumprir, por isso é melhor colocar isto a jogar a nosso favor e olhar isto como uma oportunidade de mercado. E antes de comunicar, temos que verificar: é verdadeiro, é mensurável, é possível de provar, é comparável, é auditável. Temos que responder a estas 5 questões. Caso falhe em algum destes pontos, temos que voltar a rever a nossa alegação antes de a comunicar para o exterior. E deixava só aqui, esta frase não é minha, a sustentabilidade já não é uma narrativa, apesar de eu ter estado aqui nesta narrativa, é um compromisso mensurável, ou seja, tem que ser medido para ser efetivamente comunicado e promover a nossa credibilidade no mercado, o nosso posicionamento, a nossa diferenciação, porque já não é suficiente fazer o básico, temos que ir mais além. Queria agradecer desde já a todos a vossa participação e a passar, antes das questões, a passar a palavra ao meu colega Rui Moreira, que vai falar um bocadinho do serviço que já estamos ou melhor, serviço, acompanhamento que estamos a fazer já às empresas nesta temática. Muito obrigado, Vera. Obrigado pela excelente apresentação, que acho que foi bastante explícita em relação à aplicação desta diretiva. Eu tenho aqui no fundo, é uma pequena conversa sobre o acompanhamento que temos vindo a fazer já a uma outra empresa, e posso até começar com um exemplo. A primeira empresa que nos contactou é uma empresa de componentes para calçado. E a questão que se coloca é: esta diretiva é estritamente business to consumer ou pode abranger também empresas que operam como uma empresa de componentes, uma empresa, por exemplo, produtora de solas, no regime business to business? E realmente a diretiva, podemos dizer, na sua essência, está pensada numa perspectiva business to consumer, mas, dá sempre aqui um mas, temos que pensar que as alegações, por exemplo, que são feitas por uma empresa de componentes, podem vir a ser utilizadas por uma empresa que tem uma marca e que coloca esse produto com esse componente no mercado, sustentando as suas alegações nas alegações que foi retirar ao seu fornecedor. E, portanto, mais tarde, o fornecedor pode ser responsabilizado ou corresponsabilizado por alegações não suportadas. Isto é um aspecto. Um segundo aspecto tem a ver com o facto de pensarmos que os clientes, a partir de um determinado momento, quem coloca o produto no mercado, vai estar muito mais sensível em relação a estas questões e vai olhar para os seus fornecedores e para as alegações que eles colocam nos seus produtos de uma outra forma, de uma forma muito mais crítica, e esperando que essas alegações estejam realmente devidamente suportadas. Por fim, temos a questão ética e de reputação da própria empresa. A empresa, ao fazer alegações que não estão devidamente sustentadas, pode colocar em causa, em relação aos seus clientes, digamos, aspectos relacionados com a sua reputação, que é, digamos, um ativo importante das empresas. Dito isto, nós dissemos a essa empresa de componentes: realmente a situação é esta, a empresa pode vir a ser responsabilizada mais tarde por alegações indevidas, alegações ambientais e já agora, eventualmente até sociais, indevidas que estão na sua comunicação.
E então, que tipo de acompanhamento é que nós podemos fazer? Numa primeira fase, e como disse a Vera, no fundo é nos diferentes meios de comunicação que a empresa utiliza, website, redes sociais, catálogos, flyers, na participação em feiras, alegações que a empresa utiliza, e a Vera deu aqui alguns exemplos, por exemplo, declarações não fundamentadas, declarações muito genéricas, este produto é sustentável, por exemplo, declarações, por exemplo, de neutralidade carbónica, inclusivamente marcas e nomes comerciais que possam ser suscetíveis de dar a ilusão de que o produto é sustentável, comparações não fundamentadas. No fundo, essa identificação nos diferentes meios de comunicação que a empresa utiliza, essa análise, essa avaliação e essa identificação é a primeira fase deste acompanhamento da empresa. Depois, a partir daí, a partir dessa identificação, passamos para a fase das recomendações. No fundo, perante uma alegação não suportada, é o que é que vamos fazer a partir daqui. E aqui há várias possibilidades. Uma é suportá-la, não é? É termos evidências e termos dados credíveis, uma certificação ou um teste laboratorial ou outro que possa suportar devidamente aquela alegação. Outra é alterar a alegação com dados que sejam suportáveis e que sejam, digamos, evidenciáveis e suportáveis. E, por fim, uma terceira possibilidade é mesmo retirar a alegação, porque nós não temos formas de suportar aquilo que estamos a referenciar e, portanto, digamos, um modo mais adequado de prosseguirmos com, digamos, uma comunicação devidamente autêntica e transparente é retirar essa alegação e, digamos, portanto, passarmos para a análise de outro tipo de alegações que possam existir nos meios de comunicação que a empresa utiliza. Portanto, em linhas gerais, o acompanhamento que nós estamos já preparados para fazer junto às empresas é esta análise dos diferentes meios de comunicação que a empresa utiliza para, ou mais diretamente para os seus clientes, ou para o público em geral, e que possam vir a ser consideradas, digamos, alegações não devidamente suportadas em factos. Por exemplo, a Vera deu aqui o exemplo, sapato, que eu me recordo da apresentação da Vera, sapato com 40% de materiais reciclados. Como é que a empresa pode suportar esta alegação? Ou tem uma certificação externa que evidencia que aquele produto tem pelo menos esses 40% de material reciclado, ou tem, por exemplo, algum teste de laboratório efetuado por um laboratório acreditado que diz que o produto tem realmente 40% de materiais reciclados, ou então terá que repensar na comunicação naquela alegação que está a fazer em relação ao produto. Muito bem, Vera e Cristina, não sei se a Cristina também está por aí, julgo que sim. No fundo é este o acompanhamento que fazemos e a partir de agora estamos obviamente disponíveis para responder a qualquer questão que possa surgir e para, se alguma empresa pretender mais informações sobre este acompanhamento, estamos obviamente disponíveis para dar essas informações. Obrigado. Muito bem. Passa a Cristina. Obrigada, Vera, obrigada, Rui. Acho que vocês foram muito claros, muito explícitos, porque temos aqui muito poucas questões. E as questões que temos, eu julgo que algumas, não sei se a Vera já leu, algumas até já foram respondidas ao longo da apresentação da Vera, não é? Que é sobre a importância do passaporte digital, não é? É uma das ferramentas, não é? Só para clarificar, o passaporte digital será também aplicável ao calçado e não apenas aos têxteis. Mais cedo ou mais tarde, ele também chega ao calçado, pelo menos é o que está previsto, porque é um dos produtos prioritários do regulamento Ecodesign, que é onde está o passaporte digital, por isso o calçado também está incluído.
Pronto, essa não fica só pelo vestuário, também chegará ao Especificamente calçado. para o calçado, não é? Sim, sim. E a questão do ciclo de vida, tu também falaste sobre isso, não é? O ciclo de vida do produto também será importante. Sim, quando se fala aqui no ciclo de vida de produto, nós temos que avaliar o nosso produto. Se estivermos a falar numa avaliação do ciclo de vida, que aqui são coisas um bocadinho diferentes, vamos a fazer a quantificação, nós temos que seguir as metodologias utilizadas, e falamos nas normas ISO 14040 e 44 e na metodologia da União Europeia, e quando, por exemplo, quando há informação que nós não temos, essas regras definem alguns pressupostos que nos ajudam a fazer esta quantificação. Mas isto aqui, a avaliação do ciclo de vida depende da alegação que nós vamos fazer, porque há outras alegações que não estão diretamente ligadas com este cálculo do ciclo de vida. Por exemplo, a questão do reciclado é um outro tipo de avaliação, ou biológico é um outro tipo de avaliação. Há aqui uma série de conjuntos, mas depois se isto não ficar claro, podemos falar e tentar esclarecer melhor. Muito bem, e depois tinha aqui uma questão para o Rui, porque há bocadinho, quando estavas a apresentar esta nossa possível colaboração com as empresas, estavas a falar em avaliar as alegações ambientais que as empresas já fizeram, ou já têm explícitas em algum dos seus meios de comunicação. Mas a nossa colaboração com as empresas também pode ajudar a identificar outras alegações ambientais que as empresas não estão a identificar e que até se calhar têm-nas bem fundamentadas e podem utilizá-las. Claro. Não sei se isto é correto. Sim, Cristina, digamos, é uma questão muito pertinente. Verdade. Muitas vezes as empresas têm práticas devidamente sustentadas, que são alegações relevantes até para a sua própria estratégia empresarial e que devem ser comunicadas, e muitas vezes omitem essa comunicação por variados motivos, e portanto, sendo nós conhecedores de muitas empresas e da estratégia que as empresas têm e daquilo que vão fazendo ao longo do tempo, podemos evidentemente indicar às empresas: vocês têm esta prática, se calhar deveriam comunicá-la e suportá-la desta forma, porque têm os dados para o fazer. Aquilo que eu estava a referir, isto pode ser verdade, quer em relação a alegações ambientais, e a diretiva está muito focada nisso, mas também em relação a alegações, por exemplo, sociais, que também são relevantes, muitas vezes do ponto de vista estratégico. Muitas vezes as empresas fazem algumas alegações do ponto de vista social e não as suportam, e se calhar deveriam evidenciá-las, e muitas vezes têm essas evidências para o fazer. Portanto, estou de acordo contigo, Cristina, que realmente isso é uma das áreas em que em que vamos seguramente estar atentos quando acompanhamos as empresas neste âmbito. Muito bem, acho que não tendo mais questões, não é? Acho que temos aqui alguns desafios, ou bastantes desafios para as empresas, e reforçar que o Centro Tecnológico está disponível para colaborar com as empresas, e no âmbito deste projeto, do Knowledge in Motion, vamos continuar a ter esta preocupação de partilhar convosco sempre que há esta nova legislação, sempre que há novas informações, e tentar também, em conjunto com as empresas, tentar encontrar formas das empresas estarem aptas a responder a essas novas solicitações e continuarem a ser competitivas, não é? Que é o nosso objetivo principal para o setor. Portanto, se calhar vamos encerrar, já ultrapassamos aqui o nosso limite de tempo, um bocadinho, uns minutos, e agradecer a todos a vossa participação, sugerir que consultem os nossos sites, quer o site do projeto, quer o site do centro, e as nossas redes sociais, porque estaremos sempre a partilhar convosco esta informação que é muito importante para que as empresas estejam na liderança aqui do setor a nível internacional. Muito obrigada pela vossa participação e até um próximo encontro, sendo que este projeto vai continuar a realizar este tipo de webinars. Temos já um previsto para outubro, entretanto vamos divulgar para vocês poderem participar. Muito obrigada a todos. Obrigada, boa tarde.